Bem-vindos ao episódio número 65 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Olá, boa tarde. Estão em altas? Impecável. Estavas-te a queixar do calor? Não, mas a mim sabe-me bem. Mas também não devo estar num sítio tão quente como tu. Exato, lá está. A diferença é essa, eu também gosto muito do verão, mas em casa é uma tosta muito grande. Pelo menos nesta casa. Mas tu estavas a dar uma boa alternativa, que é fazer isto da praia, de um dos bares da praia. Se calhar não é uma má ideia. Se tiverem boa internet, pode não ser uma má ideia. Olha, malta, e a vossa semana? Como é que foi? Foi boa? Igual, sempre. Sempre igual, sempre na rotina. O que é que têm visto Exatamente. aí de novidade? Eu, esta semana, escrevi em algum lado as novidades, na verdade escrevi uma novidade, e agora já não sei onde é que eu escrevi. Portanto, conto convosco para fazer aqui o update ao mundo do investimento em ações. Cri. Vamos ao nosso disclaimer. Vamos ao disclaimer? Eu lembrei-me. Podemos ir. Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Lembraste de quê? Epá, eu durante a semana às vezes vi notícias e lembro-me, isto é giro para depois dizer-me, mas não anoto. Tens não que ir escrevo. mandando para o grupo. Vais mandando para o grupo e depois os três sabemos. Boa, não é uma má ideia. Está bem, então e o que é que são os vossos temas? Diogo, qual é o teu tema esta semana? O meu tema é intangíveis e relação com a subida das taxas de juros. Boa. Gonçalo, o teu tema? Eu venho pegar mais um artigo do Morgan Housel sobre a agonia, uma agonia um bocadinho escondida, mas é uma agonia de ter altas taxas de retorno, ou ter empresas que têm performances espetaculares. Isto parece um problema de primeiro mundo, ou um muito bom problema para se ter, mas ele depois explora um bocadinho a dificuldade emocional de ter estas ações. E o meu artigo, o artigo que eu trago hoje é do Gary Michuris, e o tema é complementar ao teu, portanto eu acho que posso vir a seguir a ti, e o tema é quando é que não devemos reforçar em perda, quando é que não devemos fazer o chamado average down, em gíria financeira. Portanto, eu acho que se calhar o Diogo pode ser o primeiro, e depois vais tu e eu fico para o fim para complementar o teu. O que é que vocês acham? Parece bem. Eu já trouxe uma vez esse tema, eu acabei por não ter tempo de ler o artigo. Sabes dizer se é muito diferente ou estás a planear? Tu estás a perguntar a quem? Achas que eu me lembro do que tu disseste da primeira vez? Ok, pois, claro. O problema da memória muito seletiva. Exatamente. Portanto, Diogo... Boa. Então, mas podemos ir vendo à medida que dizes. Exatamente. Começas do Diogo? Posso começar? Vamos a isso. O meu é curtinho, mas tem imensas implicações, aliás. É um dos livros, eu posso começar por aqui, um dos livros que eu mais gostei de ler, ligados a empresas e a economia, foi eu agora não tenho a certeza do nome dele, mas acho que é The Rising of Intangibles, ou uma coisa assim do género. Eu já falei do livro, já recomendei aqui o livro e achei o livro espetacular. Apesar de ter, basicamente comenta uma coisa que se tem passado nos últimos 70 anos, não é? Ou 50 ou 60, não faço ideia quando é que começou a tendência, que é a questão de contabilisticamente e economicamente as empresas que têm vindo a ter cada vez mais ativos intangíveis e cada vez menos ativos tangíveis em proporção uma e outra. E isso tem imensas consequências a todos os níveis. Uma das coisas que eu me lembrei hoje, ou esta semana, teve a ver com o pessoal que compara, não é, os averages, o SP500 ou Dow Jones, etc., e os múltiplos ao longo dos anos, né? E eles tinham lá comentado um assunto que eu nem me lembrava. Eu por acaso já sabia que aquilo tinha sido assim, mas já não me lembrava,
que era que as stock-based compensations, até aos anos 90 ou 80, não entravam para o cálculo da despesa. Então, os lucros estavam muito mais inflacionados do que estão hoje, porque eles podiam ter imensa diluição nos acionistas, que isso não entrava no lucro da empresa. E aqui, alguns, agora não sei dizer a época, nos anos 80 ou 90, isso passou a ser contabilizado no net income, no income statement, e obviamente que isso tem um peso enorme. Eu agora não sei dizer rácios relacionado com isso, mas é bem possível que as empresas tenham 2, 3, 4% de stock-based compensation em relação ao que faturam. E portanto, isso é uma talhada muito grande nos lucros das empresas hoje em dia que antigamente não tinham. E, portanto, comparar o múltiplo do SP500 dos anos 80 com agora tem que ser ajustado a isto, senão não faz sentido ter em conta. Não? O múltiplo que era na altura não tem nada a ver com o múltiplo que era agora com esta pequena mudança. E outra das coisas relacionadas com isso lá está, é a tal questão dos intangíveis, que à medida que os intangíveis têm crescido, os ativos são, em vez de serem capitalizados, são considerados despesa, né? Muitos dos gastos dos investimentos com intangíveis, e portanto isso também muda ali a balança. E estes são só 2 fatores, podemos encontrar outros que fazem com que comparar um múltiplo hoje em dia a um múltiplo dos anos 70 seja muito mais difícil do que o que parece. Não é só olhar para aquilo e dizer se faz sentido ou não faz sentido. Se é igual ou não é igual, desculpa. Mas pronto, esta subida dos intangíveis é super interessante. E principalmente para os investidores de valor, os value investors, veio trazer grandes mudanças na maneira de pensar, não é? Porque uma das coisas que perde imenso sentido é o book value, não é? Das empresas. Book value faz sentido se a empresa tiver, se os ativos estiverem registrados são prédios. Outra coisa é se for tipo marca, não é? Ou qualquer coisa assim que é difícil de contabilizar e que muitas vezes não está contabilizado. E o artigo que eu postei mostra um gráfico interessante, que tem a ver com a bolsa americana e a bolsa inglesa, em que a bolsa inglesa, em ambos os casos, os intangíveis têm crescido bastante. O gráfico só mostra os últimos 20 anos, mas claramente a bolsa americana tem muito mais percentagem de intangíveis. Neste momento está perto dos 70% e a inglesa está perto dos 55%. O que isto depois também tem a ver com a composição do índice. O índice inglês é muito mais forte em empresas financeiras, empresas mineiras, etc., do que o índice americano. E isto também remonta ao gráfico que tu mandaste agora, Maurício, há bocado para o grupo, dos hedge funds estarem a mudarem todos para mineiras e financeiras, etc. Da grande rotação de capital de growth stocks para value stocks. Que eu acho que é um erro, na minha opinião, mas pronto. Não é um erro mudar de uma para a outra, não é questão de uma ser melhor que a outra, é um erro estares a mudar a meio, não é? Só porque achas que a curto prazo há umas indústrias que vão subir mais do que outras. Mas é que seria mais ou menos óbvio que alguém teria a mudar, porque a performance relativa tem mudado também bastante nos últimos meses. É mais isso que muda a performance do que propriamente os fundamentais, não é? Exatamente. E então, basicamente, este artigo traz um facto interessante, que é o facto de foi feito um estudo onde demonstra que as empresas que têm mais intangíveis tendencialmente têm tido melhores resultados a longo prazo. E principalmente para os investidores em growth, não é? Porque são empresas que têm muito mais facilidade em crescer. E a teoria interessante, estes foram os dados que ele foi buscar, e depois ele tenta tirar algumas conclusões daqui. E uma teoria interessante que ele diz é que isso basicamente se deve a 2 grandes fatores.
Peço desculpa. Primeiro ele foi ver este estudo e confirmou este estudo. E agora saiu um novo estudo a dizer que isso também acontece, que elas também tendem a ter uma performance melhor em alturas de juros a subir aos juros mais altos. E ele depois tentou então... Performance em termos de ação, performance em termos de empresa operacional. Sim. Operacional, e se tivesse um espaço de tempo grande, não é? A ação depois acaba por... Mas por outro lado, nunca houve assim um período suficientemente grande de subida de taxas de juros com muitas destas empresas. Isto porque hoje em dia há mais empresas com intangíveis, mas já existia antigamente empresas que eram muito mais fortes em intangíveis do que tangíveis. Não é? A Coca-Cola tem 100 anos, não é? Tem 90 anos em bolsa, não é? E é uma empresa tendencialmente com maior percentagem de intangíveis e com pouco investimento. Não sei se os fixo. intangíveis da Coca-Cola estão no balanço, não é? Sim, não estão, não. Mas pronto, é esse o ponto. Há muita coisa que não está no balanço. A marca, o valor real da marca Coca-Cola não estará todo refletido no balanço. Sim, mas aqui quando se fala em percentagem de intangíveis... Fala-se nos que estão no balanço, não é? Pelo menos no artigo, eles comparam o que está no balanço, não conseguem comparar o que não está. Certo, mas é um facto, mas o único que aparece no balanço tem a ver com compras, não é? Tem a ver com aquisições. Tem a ver com compras, ou com R&D, ou com listas de clientes, não tem especificamente a ver, ou unicamente a ver com compras. Sim, mas só aparecem no balanço aqueles que são capitalizados, e o argumento era que estes Não são. deturpam os resultados por grande parte deles não serem capitalizados. Uhum. Portanto, Aqueles que aparecem em grande escala acabam por ser os associados a aquisições. Sim, goodwill, principalmente, claro. E isto também toca num ponto interessante, porque ele diz que isto acontece maioritariamente por dois argumentos. Um deles é o facto das empresas com maior percentagem de intangíveis, a estrutura de capital da empresa está muito mais virada para a equity do que para a dívida. E isto faz algum sentido porque em termos de bancos ou mesmo de obrigacionistas é muito mais difícil por um lado avaliar, né, uma coisa que lá está, que é intangível e depois não é seguro por nada que esteja por trás, não é? Portanto, principalmente os bancos são muito mais reticentes a emprestar em estas empresas do que outras empresas que têm alguma garantia bancária para suportar a dívida se a coisa correr mal. Lembras-me de uma coisa interessante, não se esqueçam de onde vão, mas diz, Gonçalo, diz, porque acho que o meu tema vai sair um bocado disto, me diz lá. Não, estava só a pôr-me no ponto de vista dos bancos, e eu acho que é completamente racional que assim seja, porque imagina, tu emprestas dinheiro com base numa empresa que tem um prédio no balanço, e se correr mal, tu podes ficar com aquele prédio, e aquele prédio, em princípio, vale o valor que estimaste inicialmente. Agora, emprestas dinheiro a uma empresa de software com base no capital intangível, que é o próprio software. Se correr mal porque aquele software não vale nada, portanto, o teu downside desaparece. Apesar de ao início aquilo ter valor, quando corre mal, deixa de ter valor. Enquanto nas outras empresas, aquelas com tangíveis, com ativos reais, com prédios, casas, fábricas, mesmo que corra mal, os terrenos valoram alguma coisa, as casas valoram alguma coisa, há a parte do valor que não está correlacionado com o negócio em si. Isso é interessante porque o que diz, os intangíveis dizem muito mais do earnings power do que da capacidade do valor de liquidação. E, por exemplo, quando tu vais pedir um empréstimo ao banco, no outro dia estava um amigo meu a dizer que foi pedir um empréstimo ao banco para comprar a casa e ele tem uma empresa e tira o menos possível da empresa para não pagar impostos. Não é? É o que muita gente faz. Só que o banco disse que não senhor, você não ganha o suficiente para as contas fecharem, como dizem os brasileiros. E ele teve que estar uns tempos, uns 6 meses ou um ano, a tirar mais dinheiro da empresa para fazer o banco ficar contente com esta história. Isto beneficia quem normalmente tem salários mais altos ou eventualmente quem trabalha para outros, eventualmente, pode ser. O que talvez seja um risco maior emprestar dinheiro a uma pessoa que é empregada por um empregador ou uma pessoa que tem vários clientes, ou uma pessoa que tem uma empresa que tem vários clientes, portanto, à partida pode ser mais resiliente do que uma pessoa que é assalariada. O que me faz um bocadinho de confusão, portanto, são regras que o banco ou alguém decide e que são um bocadinho cegas.
que não percebem ou não querem ver que aquele é a mesma pessoa que está ali, é o mesmo negócio, só que agora que ele tirou de lá mais dinheiro e pagou mais dinheiro ao Estado, já pode pedir um empréstimo que não podia antes, porque era até, visto de um ponto de vista financeiro, mais inteligente. Ele estava a otimizar a sua estrutura de capital e os seus impostos. O que vai levar aqui aos intangíveis, aos teus intangíveis, que é, no outro dia estava a pensar nisso, o médico, por exemplo, que tem o seu consultório, é tudo intangível, é a capacidade do médico de continuar a dar consultas, não é? Não há ali nada no consultório médico que seja, opa, a não ser talvez uma cadeira de dentista, eventualmente, ou alguma coisa, ou se realmente tiver o consultório, mas é tudo intangível, é a capacidade do médico, ou do advogado, ou o que quer que seja, de gerar lucros. E é interessante ver como é que os diferentes players veem isto de maneira diferente, porque os emprestadores, não é emprestadores que se diz, os lenders, que se diz em português, o pessoal que empresta, os bancos, etc., estão a falhar a palavra, correm muito menos risco, tendem a Os correr, credores, né? os credores, tendem a correr menos risco desse ponto de vista do que os acionistas, que preferem normalmente software e pagam um múltiplo maior por software, por algo que é intangível, do que por algo. Isto obviamente depende das épocas, depende do que estamos a falar, do tipo de acionista e do tipo de empresa, mas normalmente têm pago múltiplos mais altos nos últimos anos por coisas intangíveis do que por coisas tangíveis, ao passo que os credores fazem o contrário, preferem coisas tangíveis a coisas intangíveis. São focos muito diferentes, não é? Os credores focam só no downside, os acionistas focam-se no downside também, mas principalmente no upside. Então, empresas de software ou empresas que têm umas longas rampas de lançamento. Porque os credores não têm upside, não é? No máximo tiram um juro, não é? Exato. E portanto o objetivo é não perder aquilo, aquele retorno fixo. Se bem que há alguns credores tem havido preferência de alguns credores para terem convertibles, portanto, a emprestarem dinheiro a uma taxa de juros mais baixa, mas essas obrigações são convertidas em ações. Lá está, para capturar um bocadinho do upside. Em troca de ter menos retorno em cash em termos de juros. Portanto, dá para ter as duas coisas, dá para ter o melhor de dois mundos quase, mas há sempre... Mas normalmente é assim, é como dizes, os credores focam-se no downside e normalmente não participam no upside. O Buffett é que fez o máximo por ano, Bank of America, talvez, na crise financeira, acho que era Bank of America. Foi Goldman Sachs. Foi Goldman Sachs. Umas perpétuas... não sei se eram convertidas em ações, mas eram umas perpétuas que pagavam uma taxa de juros muito, muito alta. As que eu estava a falar eram convertíveis. Okay. Não sei se era Goldman Sachs ou Bank of America, tinha a impressão que era Bank of America, mas pode não ser accurate. Provavelmente. Portanto, estas atividades por exemplo, da M&A, de Merger and Acquisitions deles, são muito menos sensíveis às subidas das taxas de juros ou taxas de juros altas, porque eles não tendo tanta dívida ou não tendo dívida no balanço, não é algo que os afeta muito a subida das taxas de juros a esse nível, pelo menos na gestão dos cash flows e das estruturas de capitais. O segundo ponto dele, foi um ponto que é-me difícil perceber o que é que ele quis dizer aqui, mas basicamente o que ele diz é que os intangíveis depreciam mais rápido do que os tangíveis. E portanto, numa altura em que as taxas de juros sobem, o valor dos intangíveis é descontado mais lentamente no tempo, que é uma coisa que eu não percebi muito bem o que é que ele depois dá uma analogia das obrigações, que é as obrigações de longo prazo, quando há uma subida das taxas de juros, elas caem muito mais do que umas obrigações de curto prazo, porque as obrigações de curto prazo mais rapidamente chegas lá e consegues fazer o revolving daquilo, não é? E ele faz a analogia para os intangíveis, que é os intangíveis depreciam mais rápido do que os tangíveis, e portanto há essa maior capacidade de reciclar, mais ou menos assim. Exatamente, e portanto ele deprecia menos com umas subidas de taxas de juros. Não percebi, que é curioso que eu estava a ler o artigo muito rápido e pensei, vou esperar para perguntar ao Diogo o que é que o gajo queria dizer com isto, porque também não entendi. Eu também não tive a certeza do que é que ele quis dizer. Eu percebo a analogia, a mim faz-me sentido para as obrigações, mas tenho alguma dificuldade em perceber em relação
As ações, aos intangíveis. Aos intangíveis, em relação aos tangíveis. Gonçalo. Do meu ponto de vista, e eu acho que ajuda se pensarmos em 2 exemplos concretos. Um seria uma empresa que comprou um ano passado ou este ano um edifício de escritórios, certo? Vai ser depreciado há 40 anos, não é? Ou mais. Em princípio, construções são à volta de 40 anos. Vai precisar de obras eventualmente, portanto a depreciação ter aqueles ativos tem um custo real. E tu estás a receber as rendas e fixaste as rendas para aí a 3, 4% de yield. Com a subida das taxas de juros, este ativo, se não conseguires repassar nas rendas, se estiverem fixas, este ativo vale menos e perdeu valor, porque se agora voltasses a comprar, provavelmente ias querer ter uma yield maior. Do outro ao ponto, terias uma empresa que comprou um software, comprou um Microsoft Office e vai depreciá-lo durante 5 anos. E o facto de aumentar ou subir as taxas de juros não tem grande implicação, porque o retorno que estás a ter daquele software és mais eficiente, poupas de custos e afins, mesmo que a yield implícita seja menos atrativa agora porque as subidas das taxas, ou porque houve subida de taxas de juros, daqui a 5 anos vais ter uma nova versão do Word, vais fazer um update, portanto perde relevância. Portanto, o ativo intangível, como é depreciado tão rapidamente, como estás sempre a mudar, estás sempre a pôr novos softwares, não tem grande ligação às taxas de juros, assim como as obrigações de muito curto prazo, como as T-bill de 3 meses, assim, não, os juros podem fazer o que quiser, aquilo vai ser cash em breve e não tem grande impacto. É curioso que essa perspectiva, se for mesmo isso que o autor estava a dizer, faz o offset à outra, que é as empresas growth caíram bastante com a perspectiva das taxas de juros subirem, exatamente porque os cash flows estão muito mais lá à frente do que as empresas value, cujos cash flows já estão aqui, não é? E isso faz o offset àquilo que acabas de dizer, não é? Para este tipo de software, para este tipo de intangível, mas se olharmos para um intangível como o da Coca-Cola, que estávamos a falar há pouco, a marca, teoricamente este tipo de intangível, principalmente da Coca-Cola, tu esperas que tenha uma duração muito, muito grande. Não tem amortização esse. Mesmo que o pusesse no balanço, era muito mais lento realmente. Portanto, não, imagina, tudo o que tu gastas, isso é amortizado na hora, na verdade, porque a Coca-Cola continua a fazer investimentos para reforçar a marca, não é? Marketing, não é publicidade e afins, claro. Eles são logo considerados despesa, nem sequer entra no balanço. Sim, mas por outro lado, apesar de não estar no balanço, este intangível tem um valor. E este valor é de longo prazo. Não é? É fácil argumentar que a marca vai ter valor nas próximas décadas. Eu ia dizer 200 anos. Pronto, ou 200 anos. Portanto, se tem este valor, é altamente sensível a mudanças de taxa de juros, teoricamente. Apesar de ser intangível e apesar de não estar no balanço. Mas ao mesmo tempo é isso que lhe permite subir preços e tanto faz o que as taxas de juros façam. Estás a ver? Tanto faz o que a inflação faça? O que faça e eventualmente fazer as taxas de juros atrás. Portanto, lá está tudo interligado, claro. Não é uma ciência exata. Sim. Porque é interessante que tu digas isso, porque ainda agora há pouco tempo alguém estava a fazer essa nuance e houve um senhor que respondeu exatamente o que o Gonçalo estava a dizer, que é, eles conseguem fazer isso em relação à inflação, não é logo certo que as taxas de juros acompanhem ou como é que acompanham, não é? E nós temos o exemplo agora, as inflações estão lá em cima e as taxas de juros ainda praticamente não acompanharam. É expectável que venham a acompanhar, pelo menos nos Estados Unidos, mas, por exemplo, na Europa ainda não houve absolutamente nada. As taxas de juros continuam negativas. Mas Euribor já não. Principalmente a Euribor a 12 meses, que é bastante relevante para os empréstimos à habitação em Espanha, já subiram de menos 0,5. Mas isso já é o mercado privado, não é funcionar, não é? Mas são as taxas de juros relevantes para a economia. Não é? A taxa de juros de referência ainda não se alterou, é muito provável que suba este ano, mas ainda não se alterou, é o teu ponto. Mas eu estava a pensar também em alturas no passado em que as taxas de juros eram bastante acima da inflação.
Portanto, no passado era normal termos inflação de 3% e taxas de juros de 6%. Portanto, mesmo se metesses o teu dinheiro no banco, mantinha poder de Isso compra. era bom, isso era ótimo, não é? Tinhas retornos reais, não é? Exatamente. Em todo lado, quase. Portanto, a mim parece mais fácil que a Coca-Cola conseguisse subir preços a nível da inflação, até um bocadinho acima, mas numa altura como esta, numa altura em que as taxas de juros vão para valores mais altos do que a inflação... O ativo tem menos valor, exato, o Exato. ativo está com menos valor, claro. Exato. E pronto, estes são os 2 pontos dele, que basicamente surgem ou ligam-se na mesma questão, que é as empresas com mais intangíveis mantêm os seus níveis de investimento, ou não, os níveis de investimento não caem tanto como de ativos tangíveis, e é essa manutenção de investimento que faz com que essas empresas a longo prazo consigam ter melhores retornos, porque estão constantemente, têm capacidade para estar constantemente a reinvestir no negócio a um nível superior. E é basicamente isto. o artigo. Eu achei interessante e isto são tudo questões que, apesar de tudo, são um bocado macro, não é? Relativamente a indústrias e a setores e etc. Mas que acho que tem importância, não é? Em nós delinearmos. A ideia aqui, se calhar, a retirar é tentar perceber quais é que são, mais uma vez, empresas que funcionam bem em todos os ambientes, não é? Ora, ainda bem que diz isso, porque isso é a conclusão final do artigo que eu trago. Vamos ter que esperar até ao fim para voltarmos aqui. O qual o Gonçalo não concordou e fez assim uma expressão muito cética. Não, eu estava a pensar em termos de estratégias de investimento. Em encontrar uma que funciona todo o tempo é muito difícil, e normalmente essas são arbitragens que já foram exploradas, ou anomalias que já foram exploradas, algo que não temos acesso, como a da Renaissance. Portanto, é muito difícil ter uma coisa que funcione bem em todos os ambientes. Mas a ideia é uma empresa que prospera em todos os ambientes, não é Okay. Não é o preço da ação. Não é o preço da ação, claro. Ok. Certo. Sim. Pronto. De acordo. Porque lá está, isso agora fazer passagem depois para o artigo e para o que o Maurício vai falar, não é por as empresas de energia agora estarem na mão de cima que a energia claramente é altamente dependente de fatores externos, a indústria, e que muito facilmente em alguns ambientes as empresas não conseguem prosperar, muitas delas pelo menos, a não ser, lá está, low cost providers e os maiores da indústria. E aí está sempre dependente de fatores externos. Ainda hoje ou ontem o Bill Ackman lançou uma carta a falar exatamente dessa rotação e a dizer que ele não vai fazer porque ele não investe, ele não disse estas palavras, mas disse que basicamente não investe em energia, materiais e banca, e porque ele dá o exemplo da energia, que são empresas que estão ligadas a commodities. Eu não controlo o preço das commodities, nem eu nem ninguém, e portanto os meus mas retornos... isso é uma versão muito simplista, essa. Ele começa a dizer: eu quero manter as empresas durante décadas, eu não ando aqui a fazer rotação, a comprar e a vender, e para manter durante décadas eu tenho que ter empresas que lá está. Isso já lhe dou, mas dizer só que não há dinheiro a ganhar porque não controlam o preço de venda é muito simplista. E já agora deixa-me dizer, lembras-te, eu há uns tempos atrás comecei uma série de podcasts com tipo inglês, o Michael Wiggins de Oliveira, e depois entretanto acabámos o podcast por indisponibilidade da parte dele. E é curioso, de vez em quando continuamos a falar no WhatsApp, e ele estava muito focado em tech, era tudo, sei lá, as Rocos, as Snowflake, sei lá, uma quantidade de tech, tudo tech growth, veio tudo abaixo, e agora ele mandou-me uma mensagem por causa de uma empresa inglesa, ele mora em Inglaterra, e eu estava-lhe a perguntar, então, que tal te está a correr a vida? E ele estava a dizer, vendi tudo o que era tech e growth, e estou tudo em commodities. E eu estava a pensar... Isso é o que tu não deves fazer. Se a altura para estar motivado com tech é agora. Mas espera aí, eu concordo contigo,
E depois pensei no seguinte, por acaso ele tem tido bons retornos, já não sei, mas pá, há 5 anos, eu sei o que é que tem o portfólio dele no Seeking Alpha e tem tido bons retornos. E eu estava a pensar, isto é, em teoria, aquilo que não devemos fazer, mas eventualmente pode-lhe correr bem, porque ele esteve em tech, até, tudo bem que depois caiu, não é? Se Mas, for o primeiro a vender e a comprar exato, agora. e primeiro a comprar depois também corre-lhe melhor, obviamente. Mas depois estava a pensar, normalmente os CEOs que nós apreciamos são tipos que pensam pela sua cabeça e são únicos no seu tempo e aparecem como fazendo as coisas de maneira diferente. E não há assim tanta gente que eu conheça que saiu de tech e virou-se para as commodities assim realmente radicalmente, porque ficam com aquele receio de, epá, não, isto é o que dizem que não se deve fazer, eu não vou fazer isto. Portanto, nós ouvimos falar das pessoas que fazem isso, mas eu nunca conheci ninguém que fizesse realmente isso. E este tipo fez, tipo, não tem ali papas na língua nem pruridos, estás a ver, de dizer, não, vais pensar que eu não sigo uma estratégia coerente e tal. E o tipo fez isto, e se calhar vai-lhe correr bem. Estás a ver, Diogo? Ou seja, é contra aquilo que podem ser os princípios do investimento são. O que é certo é se tu fores atrás da Bitcoin, no início da Bitcoin, e depois venderes e fores atrás da próxima moda, as modas não se repetem, ou seja, se calhar a Bitcoin não volta outra vez, ou a .com não volta outra vez, mas entretanto tu ganhaste na .com, ganhaste na Bitcoin, ganhaste na Stack Growth, ganhaste nas commodities, se fores, mesmo que percas, imagina, se subires 400% e depois desceres 30% e vendes a perder 30% do pico, se tu apanhares várias destas, tu vais te sair bem. Agora, a capacidade de apanhar várias destas, eu sei que é difícil. Não, e não é isso, o problema é que tu tens de ser dos primeiros a entrar. Não precisas ser dos primeiros a entrar. A Bitcoin esteve a 50 cêntimos e depois esteve a 50 mil dólares. Em agregado acaba-se por perder dinheiro, porque a altura em que mais gente está a entrar é no pico máximo. E, portanto, em agregado vai haver mais pessoas a perder dinheiro do que a entrar. Agora, se fores daqueles que consegues entrar mais cedo e vender aos últimos, não é? Mas isso é exatamente a antítese do que é, a meu ver, a minha filosofia de investimento, que é lá está, é estar a subir modas, não é? E a estar lá no início e a vender a outros mais caro e ir para outra moda. É possível fazer dinheiro assim. Eu acho que é difícil tu conseguires consistentemente fazer isso muitas vezes. Porque lá está, porque eu não faço ideia quando é que a coisa vai arrebentar ou não vai arrebentar, eu não faço ideia quando é que mais pessoas vão estar interessadas ou menos, e eu pelo menos não tenho mesmo essa capacidade, e eu acho que é difícil alguém ter consistentemente, mas é possível que haja, e mesmo que não tenha, é perfeitamente plausível que haja alguns sortudos que não tendo capacidade consigam fazer isso várias vezes seguidas e não terem que se preocupar. E se eu te puser as coisas desta maneira? Eu não conheço todas as commodities, mas já há bastante tempo, já falámos aqui sobre ali os vizinhos espanhóis que já estão em commodities há alguns anos e estavam a ver-se gregos para ter bons retornos, a investir em commodities e shipping, barcos, etc, etc. Estás a falar do Cobas? Estou a falar do Cobas e da Asvalor, a Afeta Valor, do Guzmán de Lázaro. E tenho ouvido vários investidores focados em commodities, ou seja, não são focados em commodities agora, já os tenho ouvido falar há algum tempo, em podcasts, etc, que estamos no início de um commodity super cycle em várias delas. O cobre é uma delas, por exemplo, com a eletrificação da China, e não só da China, mas da China é um grande comprador, e por aí fora, e há várias commodities que já antes da guerra da Ucrânia e já antes do Covid já estavam a parecer que estavam mesmo no fundo e estavam a começar, e só havia um caminho para elas irem, que é basicamente a história de todos os ciclos das commodities. Portanto, estes investidores espanhóis posicionaram-se em commodities porque viram valor nas commodities. Eventualmente daqui a 10 anos ou 5 anos, ou o que quer que seja, já vemos os múltiplos demasiado altos nas commodities e já não faz sentido estar em commodities pelos fundamentais, não por aquilo que vai acontecer à ação, por aquilo que se vai haver muito mais procura por commodities por parte do mundo de investidores ou não, mas pelos fundamentais das ações. Portanto, vendo desse ponto de vista, essa rotação é saudável, é aquilo que não, partindo do princípio que tu não compras buy and hold, não és, porque lá está, há várias maneiras de fazer dinheiro, mas não és um Nick Sleep em que só queres três ações para o resto da vida e vês que há possibilidades de reinvestir o teu dinheiro a certa altura, porque, sei lá, a Costco está a 40 vezes o lucro e provavelmente não te vai dar grandes retornos nos próximos 10 anos, e vês que há uma commodity super cycle e reinvestes o teu dinheiro numa commodity super cycle.
Ou seja, não é também para vender amanhã. Mas isto é, obviamente, uma disciplina. Basicamente é Ben Graham puro, é comprar quando está muito barato, vender quando está relativamente ao preço ou caro, voltar e, como estavas à procura há bocado da expressão, reciclar o teu dinheiro. Portanto, isto é uma maneira de fazer dinheiro, que não é o típico buy and hold de 40 anos, mas é uma maneira de fazer dinheiro. Tudo é assim, há milhares de maneiras de fazer dinheiro, obviamente. Isso é uma maneira de fazer dinheiro, que eu acho que é muito mais difícil do que Não a tenho minha maneira. certeza. Não tenho certeza se isso é mais difícil ou é mais fácil dizer que esta empresa vai ser a vencedora dos próximos 30 anos. Não, eu acho muito mais difícil, porque tu estás a correr contra uma maré que está contra ti, porque as commodities, historicamente, e há poucas exceções, mas se pegarmos num Sim, mas eu sei o basquete que é que tu vais grande, dizer, já as discutimos isso commodities ao fim. depreciam ao longo dos anos, Sim, mas isso não valorizam. mas isso é ignorar os ciclos, ó Diogo, já Claro, voltamos ao mesmo. claro que é Que tu ciclos, mas fazes rios de dinheiro nos ciclos, e o Peter Lynch fez rios de dinheiro a fazer isto, e muito os mais gente faz. os ciclos são dificílimos de prever, Não são normalmente nada, não. nas commodities são relativamente fáceis. Pá, de repente não há Então, produção, nas commodities são. Não há eu acho que produção, há isto procura. é algo que é difícil de argumentar. Eu acho que é difícil. Se tu achas que é fácil, ainda bem. Eu não consigo ver isso assim. Ok, também depende da Podemos. pessoa, obviamente. Depende da pessoa, claro. E depende das E capacidades de cada um e depende daquilo a que estás habituado, obviamente. Isso não te tiro. tens que saber quando comprar e quando vender. Portanto, são duas Uhum. decisões em vez de uma. A meu ver, é difícil de saber quando é que vão ser os ciclos. E mesmo sabendo que um vai acontecer ou está para acontecer, epá, às vezes, em vez de tu achas que está para acontecer e aquilo demora mais 4 anos a acontecer, Uhum. e a longo prazo está contra ti. Sim, mas em certa medida é mais certo, e tudo depende de muita coisa, obviamente, mas é mais certo que hajam ciclos de commodities do que tu sabes que esta empresa X vai ser a vencedora dos próximos 20 anos. É Mas, olha, muito mais difícil isso, quer dizer, opá, depende da pessoa, não é? Obviamente. mas é assim tão fácil ver em que fase do ciclo é que estamos, agora neste momento, por exemplo, em que fase do ciclo é que estamos no oil and gas. Isto é o topo? Não faço ideia, não conheço o oil and gas. Ok, mas é assim tão fácil. Então, em que commodity para ti parece Urânio, é obviamente claro, fácil? urânio, é perfeitamente óbvio, tipo, não há produção, não estão a produzir, os maiores produtores do mundo não estão a produzir, porque é preciso que o preço duplique para começarem a produzir. Portanto, só há uma maneira, e 15% da energia mundial vem do urânio. Só há um caminho a seguir. Pode demorar mais ou menos, mas só há um caminho, a não ser que haja, obviamente há aqui um risco. Há sempre mil caminhos a seguir. Pode haver obviamente um desastre nuclear, pode haver repensamento de políticas, mas curiosamente agora por causa da crise energética até está a ir no sentido favorável ao urânio. Mas não é só o urânio, há montes delas que são necessárias, e eu não estou a falar de commodities como o ouro, que são só pelo valor que o mercado lhe atribui. Okay? Também, aliás, coisas necessárias. O ouro até é menos relevante nisto, porque como não é, tem alguma utilidade, mas como o valor dela não está ligado à utilidade, não há interesse de produzir mais eficientemente. Uhum. Enquanto nas commodities há interesse de ser cada vez mais eficiente a produzir as commodities, e por isso é que elas depreciam, não é? Porque pá, se eu conseguir arranjar cada vez mais cobre de maneira mais fácil, não é? É normal que... É como aquela história, eu tenho um terreno. Nos anos 50, um terreno nos Estados Unidos produzia, eu vou mandar números ao ar, né? Um terreno com 1 hectare produzia 10 quilos de algodão. De algodão não, de batatas, né? E hoje em dia um terreno, em média, com 1 hectare produz 100 quilos, não é 10. Né? Portanto, somos muito mais eficientes a produzir batatas. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva, que o Gonçalo agora estava aqui a mandar achas para a fogueira, mas no outro dia disse-me, em relação a uma empresa que é levemente cíclica, disse, não, vou sair e vou voltar a entrar quando o preço da commodity estiver lá em baixo. Portanto, Gonçalo, tu próprio sabes que é relativamente fácil, se conheces a indústria, não são todas as commodities, mas que é relativamente fácil de entender ciclos de algumas commodities. Sim, mas falando nesse caso específico, que foi a Altri, eu comprei não apostando no ciclo. Eu sei, mas o que tu disseste foi que, eventualmente, quando o preço viesse por aí abaixo, tu poderias considerar entrar. Tu até podes saber que imagina que está em baixo e que há de subir, mas imagina que desta vez tu compras porque está em baixo e efetivamente vai subir, mas aquilo demora 15 anos a subir.
E durante 15 anos tens um retorno horrível. Sim, Mesmo que suba daqui a 15 anos, não é? Tens razão. E depois também há, obviamente, quando tu estudas uma empresa, também começas a entender se a procura é constante, e começas a ver os inventários que há no mundo, às vezes consegues entender, outras vezes é mais opaca a indústria e não consegues entender, começas a ver os inventários, começas a ver, opa, vai ter que haver nos próximos, sei lá, 2 a 5 anos, produção a entrar online, como se costuma dizer. Portanto, tu consegues, isso é análise fundamental, é só numa empresa cíclica. E nas não é numa commodities buy and também hold. há outros riscos que muitas vezes as pessoas nem sequer têm em conta, que é, isto pode parecer estúpido, mas pode perfeitamente acontecer, que é o cobre hoje em dia é o mais usado como condutor. Mas pode haver uma descoberta qualquer que consiga-se conduzir a um preço mais barato com outro material Diogo, qualquer. é a mesma coisa, amanhã, hoje são websites e a Wix está aí em altas, amanhã o Facebook pode fazer acabar os websites. Portanto, eu acho muito mais difícil uma tecnologia nova, tu dizeres esta é a empresa para os próximos 30 anos, do que acreditar que os ciclos vão acabar. Opa! Mas tu estás a assumir que eu tenho que descobrir a empresa que vai ser a Amazon. Eu não posso descobrir um restaurante que eu acho que vai durar durante mais 10 anos. Não tem que ser a vencedora da indústria. Não é? Sim. Aliás, muito provavelmente não vou descobrir a vencedora do só XPTO, para dizer, né? e agora estamos a afastar-nos da questão, que nós temos essa perspectiva muitas vezes que não se deve mudar nem é de estratégia, é de alvo dos teus investimentos, ou seja, como é que se diz, do lago onde estás a pescar, porque há muito aquela idolatização, já está-me a falhar a palavra, dos Nick Slips e de buy and hold e hold forever, mas nem sempre isso pode ser, primeiro nem toda a gente consegue ser um Nick Slip ou um Charlie Munger, não é? E existem outras maneiras de fazer dinheiro. Exatamente, deves descobrir o que é melhor para ti, mas é o que eu estavas a dizer, que não tens visto muita gente a dizer que passou de tech para industriais, principalmente porque isto é uma coisa difícil de dizer agora, mas também vimos os dados estatísticos dos hedge funds e eles realmente passaram de tech para industriais. Houve esse movimento, apesar de não haver muita gente a dizer. Sim, porque sim. Não fica bem, não tenho vergonha, se calhar. Porque se calhar há uma como é que se diz? Uma crítica generalizada que não deves mudar o lago onde pescas. Não sei. Não tem a ver com mudar o lago. Eu não tenho nada a ver com. Eu não tenho nada contra mudar o lago. Eu tenho contra. Lá está. Porque isto demonstra exatamente maus resultados. Eu era todo focado em tech quando aquilo está em máximos. Aquilo cai 70%, as outras sobem 200%. E eu vendo e vou para o outro lado. Não é? Quer dizer, isso é seguir a tendências. Isso não é. Ao contrário de ti, Manuel, eu acho que isto que o Diogo acabou de dizer é mais. Vê-se mais nos investidores do que aqueles Nick Slips que têm 3 empresas para sempre. Eu não conheço ninguém a não ser o Nick Slip. Mas por outro lado, estávamos a falar há pouco de decidir vender e mudar de numa para outra e encontrar o timing certo. Uma coisa é certa, como apareceu naquele filme Margin Call, eles dizem: if you are first to sell, it's not called panicking. Se realmente ele consegue vender no topo ou pouco depois de começar a cair, não é panicar. Mas eu acho muito, muito difícil, e mesmo numa commodity que eu estudei bastante a fundo para comprar Altri, e uma commodity que não tem assim tanta volatilidade como oil and gas, por exemplo, a pasta de papel, é muito difícil para mim dizer que isto é o topo ou não. Claramente não me parece o bottom. Era isso que eu tinha a dizer. Pronto, é isso. E foi por isso que eu acabei por vender, porque comprei por causa do evento que era o spin-off, e por me parecer mais provável que uma venda aqui era mais acertada do que uma compra, porque lá está, claramente que não é o bottom da pasta de papel. Não estou seguro que tenha sido uma boa decisão de todo, porque as circunstâncias estão muito favoráveis para a pasta de papel, mas esta percepção é fácil de ver, não é? Portanto, comprar Altri com base que as condições são favoráveis não é uma decisão
porque isto mexe com eventos geopolíticos, lá está. É os lockdowns na China, é a questão da Rússia e Ucrânia, é mil e uma coisas e onde acontecer outras que ainda não aconteceram, né? E que vão ter influência, por isso é que é difícil. Porque nós lá está. Na verdade, Diogo, eu concordo contigo em que é difícil e, por exemplo, o shipping é daquelas que são ainda mais difíceis, mas uma pessoa que conheça bem, ou que seja, sim, que conheça bem o mercado da pasta, ou eventualmente do urânio, ou alguns que tu não sabes o que é que vai acontecer daí para a frente, mas a probabilidade a certa altura de acontecerem mais coisas que vão destruir o preço começa a ser maior do que vice-versa. E eu acho que quem se sentir, e lá está, tudo depende do investimento, é uma cena muito pessoal. E eu acho que, e não era isso que estávamos a discutir, eu sei, mas agora, só para terminar, o investimento em commodities cíclicas. Acho que qualquer pessoa, uma pessoa que conheça bem o mercado da pasta, do urânio, etc., por aí fora, pode fazer bom dinheiro 3 ou 4 vezes na vida, dependendo do ciclo, há commodities com ciclos mais largos do que outras, pode fazer bom dinheiro só a jogar neste, pá, é difícil que hajam piores notícias daqui para a frente, ou é difícil que hajam melhores notícias daqui para a frente. Podem existir melhores notícias para a pasta de papel, para o preço da pasta de papel, pá, pode o Covid-0 na China continuar, etc. Mas a certa altura já são tantas notícias boas que há mais probabilidades das notícias que vêm a seguir serem más do que serem boas. E, eventualmente com isto pode ir fazer dinheiro. Mas não era isso o ponto de há bocado, eu sei. Sim, mas repara, esse é um bom ponto. É claramente difícil imaginar melhor cenário para a pasta de papel e para a Altri do que o cenário atual, não é? Por outro lado, se os preços atuais se mantiverem durante um período de tempo considerável, a Altri continua barata. Portanto, sim. Portanto, o mercado claramente ainda não está a assumir, pelo preço, pelo menos a minha opinião, não está a assumir que estes preços são duradouros quando avalia a Altri. É porque lá está, essa é a parte mais difícil, é a durabilidade. Não é? Se tiveres uma empresa que está acotada, nem é o caso da Altri, mas uma cíclica acotada com um PER 3 ou 4, não é? Pá, claramente o mercado acha que isto foi um ano que para o ano não vai ter estes lucros, mas se ela mantiver isto basta 1 ou 2 anos, não é? Já está super barato. Já compensa. Agora é difícil, essa parte é muito complicada, é a parte mais difícil, é saber quanto tempo é que isto vai acontecer. Lá está, por exemplo, no caso da Altri, eu dir-te-ia que, tudo bem, até pode durar mais 2 ou 3 anos, mas há um risco muito maior agora de que o preço da pasta venha abaixo, ainda que exista a possibilidade óbvia de que a coisa possa demorar, porque basicamente está a manter-se alto simplesmente porque o preço dos fretes estão altos, porque senão isto estava tudo inundado pela América Latina, que tem produção, só que a China não está a comprar, só que não estão a vir para cá porque os fretes estão altos, mas independentemente disso, pode continuar, mas, epá, é muito provável. Imagina a questão dos fretes estarem altos. Está ligado tanto aos lockdowns e não haver barcos, não é? Mas também está ligado, obviamente, ao preço do petróleo, do combustível. Não é? Quem aposta claramente agora no petróleo, não é? E que acha que o petróleo se vai manter durante muito mais anos, faz todo o sentido acreditar que a Altri vai conseguir manter estes preços durante mais anos. Não é? Porque se o petróleo tiver estes valores... Mas como a incerteza agora é muito maior do que no fim do ciclo, no fundo do ciclo, eu, no meu entender, obviamente, depois cada um é a sensibilidade de cada um, eu venderia agora, ok? Ou seja, não estaria tão convicto. Existe essa possibilidade de continuar o preço da pasta a subir por aí em cima, mas a incerteza é muito maior se sim ou se não. Vamos dizer que é um 50-50. Enquanto como investe em cíclicas, é muito mais provável, por exemplo, no fundo, que aconteça que o preço vá para cima do que vá para baixo. Mas ok. Mas uma coisa interessante, no caso da Altri, imagina que no fundo, a última vez que a pasta de papel veio cá abaixo foi durante o Covid e chegou quase ao ponto de custo marginal da Altri, e tu, sabendo que tens um player, que é Suzano, que ainda consegue produzir mais baixo e consegue quase querendo poder esmagar estes produtores pequenos na Europa, mesmo nesta altura tu não vais ter, tu tens certeza que vai ser o fundo para a pasta de papel
mas não tens a certeza se comprar Alti vai ser uma boa Por ideia. isso é que compras, normalmente, regra geral, numa cíclica commodity, compras o produtor mais barato. Compras a Suzano, não mas compras a aquilo Aldrich. que vai-te dar os melhores retornos, se houver um rebound da pasta de papel, teria sido, não o produtor mais barato, mas o produtor marginal. Ok, mas aí lá está, existia maior risco, portanto o que tu Existia queres maior risco, provavelmente, sim. depende Pronto. agora aqui do que tu queres para o teu portfólio, o mais seguro seria comprar a Suzano. Bom, Diogo, queres fazer considerações finais ao teu tema? Já nos afastámos aqui bastante. Não, força. Vamos avançar. Então vamos ao Gonçalo, vamos Vamos, a isso. eu prometo ser rápido. Então é um tema relativamente rápido de discutir, pelo menos de apresentá-lo. Portanto, falámos. Aliás, eu acho que parece-me um tema bastante relevante, né, aos dias de hoje, porque temos várias empresas que, se fizermos um zoom out de 10 anos ou 20 anos, têm retornos espetaculares, mas year to date estão a cair 30%, 40%, 50%. Não é? E, por exemplo, lembro-me, uma que vem à memória seria a PayPal. Nas últimas décadas teve retornos espetaculares, mesmo ao preço de agora, mas no último ano é capaz de ter caído para aí 50%. E isto traz alguma agonia. Aqui no artigo do Morgan, exatamente intitulado de Agonias das altas taxas de retorno, um artigo de 2016, ele dá o exemplo da Monster Beverage, que era a data a ação com melhor rentabilidade de sempre, ou pelo menos nos 20 anos anteriores. Teve um retorno de 105.000%. Portanto, isto transformava 10 capas em 10 milhões de euros. E, olhando para trás, claramente era a ação que nós iríamos querer ter no nosso portfólio. Nenhuma outra teve um retorno melhor. Portanto, não fazia sentido ter escolhido nenhuma outra. Mas a verdade é que não é capaz de não ser bem assim. Para a maioria das pessoas, pelo menos quando sentissem o que é ter esta ação no portfólio, porque a Monster negociou abaixo do seu máximo histórico em 94% dos dias. Portanto, em 94% dos dias tu ias sentir que terias feito melhor se tivesses vendido. É curioso. E, em médio, o preço da ação teve 26% abaixo do preço mais alto dos últimos 2 anos. Sempre. Portanto, em média, tiveste sempre a perder pelo menos 26% em relação a uma decisão que seria ótima. Sofreu 4 quedas separadas de 50%. E perdeu 2/3 do seu valor por 2 vezes e 3/3 por 11 vezes. Ou melhor, 3 quartos por 11 vezes. 3/3 seria perder tudo. Mas perdeu 3 quartos por 11 vezes. 11 vezes? É incrível. E é difícil entender como é que uma ação... exatamente. Está agora atrás do Manuel. Aqui este basicamente é a percentagem de queda dos máximos, desde os máximos até onde a ação estava. Portanto, temos ali, logo nos anos 90, a perder 80% desde os máximos. E voltou a acontecer várias outras vezes. Aconteceu outra vez nos anos 90, aconteceu em 2009. Teve quase sempre no vermelho, incrível. Sim, e tu vais ver o gráfico da ação e é brutal. Incrível também, por outra razão que não é esta, não parece que isto acontecer. E é incrível, é difícil entender como uma ação que tenha tido o melhor desempenho dos últimos 20 anos, nós, como acionistas dessa ação, passámos a maior parte do tempo a preferir ter vendido no máximo anterior, vários dias, a sentir-nos que a decisão de ter a ação não foi uma decisão ótima. E basicamente é sofrer por não termos tomado as nossas a decisão ótima. Mas a ironia é que não era, nunca será esta a natureza do mercado de ações. O caminho para ganhar dinheiro em bolsa, muitas vezes passamos mais tempo a perder dinheiro, não é? Do que no máximo melhor, dito de outra forma, o nosso portfólio estará a maior parte do tempo abaixo do máximo do valor que teve. É um bocadinho
estranho, estiveste sempre nos máximos e sempre muito confortável com as tuas decisões. E ele depois, para mostrar que isto não aconteceu só com o Monster, também mostra as 10 outras melhores ações dos últimos 20 anos. E estas tiveram um retorno em média de 28.000%. Mas todas elas tiveram quedas de pelo menos 50%. Todas tiveram quedas de 50% e várias delas tiveram quedas de 70%. E pronto, o que nos leva um bocadinho às lições a tirar. E as lições, a lição principal é, primeiro, em que as histórias mudam e nem tudo é perfeito o tempo inteiro. E ele dá o exemplo da Starbucks, que na altura era uma história de sucesso, ainda hoje é, mas também está a atravessar neste momento algumas dificuldades, mas que na altura parecia brilhante, tudo estava a correr bem, sabíamos onde ela estava na altura, mas quase que nos esquecíamos que houve períodos em que houve desaceleramento do crescimento, como está a acontecer agora, houve demissões do CEO, teve de alterar os planos de crescimento, teve muita dificuldade a expandir-se para além dos Estados Unidos, e é por isso que em algumas alturas era muito fácil criticar o investimento da Starbucks, e é por isso que foi muito volátil. Outra lição a tirar é que nós, como investidores, normalmente subestimamos a volatilidade, principalmente em ações individuais, e a questão é que normalmente as ações com os melhores retornos estão abaixo do seu máximo mais do que 30% do tempo. Um dia vais olhar para este crash que está a haver agora, o que houve agora, especialmente tech growth, e vais ver aquilo foi uma oportunidade dourada para comprar uma quantidade delas. Óbvio, mas foram tantas que alguma vai ter que vai acontecer isso. Tens essa sensação? Mas estás a fazer alguma coisa em relação a essa sensação? Não, a verdade é que é um problema que é externo a isto que estamos aqui a falar, que é o já conheceres previamente as empresas, ou teres tempo para conheceres profundamente as empresas, ou estarem dentro do teu círculo de competência. Há aqui várias coisas que podem impedir de fazer alguma coisa em relação a isso. E daí, lembrado, já falámos várias vezes, ter uma watchlist, estudá-los previamente, etc, etc. Outra conclusão é que existem duas maneiras de lidar com a volatilidade. Não é? Então, ou aceitas esta volatilidade severa como normal, ou então aceitas que não podes eliminar, portanto a única coisa a fazer seria diversificar ao máximo e diversificar para além de ações para realmente tentar reduzir a volatilidade ao mínimo. Mas com isso também sofres, tens retornos bastante mais baixos. Se bem que este ano, não é? Agora menos, mas até abril estava tudo a cair, as obrigações. Quem tivesse o clássico portfólio, não é? De 60-40, estava a cair quase como se fosse 100% ações. É verdade. E nem isso teria a garantia de resultar sempre, claro. Portanto, ele depois conclui com algo que acho que o Diogo já mencionou várias vezes, que é aquela frase mítica do Charlie Munger, que quando em 2009 perguntaram na Assembleia Geral se eles estavam preocupados com a Berkshire ter caído de 50%. E o Charlie disse, estou zero preocupado. Esta é a terceira vez que eu e o Warren vimos as ações da Berkshire cair 50%. Que é normal que um detentor de longo prazo de ações veja as suas ações caírem 50%. E disse até que, na verdade, se não estiver disposto a reagir com calma a uma queda de 40%, 2 ou 3 vezes por século, o investidor não está apto para ser acionista e merece o resultado medíocre que tem. Isto é espetacular. E pronto, e mostra, e realmente ele mostra aqui, faz um extremo, é o pináculo da racionalidade. Se calhar a primeira vez que eu 50% estava um bocadinho mais preocupado. Só que ao fim de 2 ou 3, já é tudo igual.
Sim. Mas isto é o pináculo da racionalidade, é tu assumes à partida, e ele que tem quase 100 anos, portanto, assume, ok, em 100 anos vou ver 2 ou 3 vezes a ação da Berkshire, que tem quase todo o seu património lá, a cair 50% ou mais. Portanto, isso é normal, é o preço da admissão a estar investido em bolsa. Ele usa uma palavra que tu fugiste, que é equanimidade, que eu nunca tinha ouvido, depois fui procurar o que é, e é tranquilidade de espírito, ou constância, ou moderação, querer dizer várias coisas, não conhecia, mas outra coisa que quero notar aí é que é muito mais fácil para um dono, e quando digo dono não digo acionista, digo mesmo dono de um negócio, aguentar um negócio e não vender, do que um acionista que está a ver a coisa à distância. Já falámos várias vezes sobre isso. Vamos dizer que temos uma pastelaria aqui no bairro e é a pastelaria o nosso ganha-pão. Gostaram desta? O nosso ganha-pão. É uma padaria, então. E na crise de 2008, 2009, eventualmente venderíamos num preço mais baixo e não vamos vender porque conhecemos o negócio, acreditamos no negócio, temos a capacidade de influenciar o negócio. Daí que, obviamente, vem aquela defesa, e da qual eu também faço parte, de temos que conhecer muito bem os nossos negócios para conseguir ganhar a convicção e não vender na pior hora. Mas sim, mas ajuda seres tu o dono, a pessoa que está à frente do negócio e conheceres muito bem o negócio. Sem dúvida, principalmente, mas poderá dar-te alguma falsa sensação de confiança. Não é? Se tu fores um negócio, tu sentes mais seguro porque és tu a tomar as decisões e és capaz de questioná-las menos porque és tu a tomá-las. Não é? Enquanto, e claramente, no caso do Charlie e do Warren, eles tomam as decisões principais de alocação de capital e têm um conforto grande na sua capacidade de gerir dinheiro. Mas isso nem comento só isso. Isso eles sabem, quando a ação vem por aí abaixo de 50%, que ninguém vai construir uma linha de caminho de ferro ao lado da maior linha de caminho de ferro do mundo, que é das quais eles são donos. Ninguém vai construir mais, sei lá, centrais de carvão ou centrais eólicas, porque ao lado das centrais eólicas que eles têm, ou seja, eles conhecem tão bem os negócios que estão dentro da empresa deles, que percebem que aquilo é só volatilidade e realmente não é risco operacional para o negócio. E depois sim entra essa parte do management, que tu de fora e não tendo controle, ficas com receio, o que é que aqueles gajos vão fazer? Pode ser, são duas coisas diferentes, não é? Uma é o locus of control, tu teres controle sobre as coisas ou não, e outra ter conhecimento das coisas ou não. O conhecimento é fundamental para teres conforto, o locus of control já não me parece tão fundamental. Eu, por exemplo... É overrated, mas existe muito. Existe muito. Eu Aliás, preferia... é uma das coisas que se diz do pessoal preferir imobiliário, não é? Às ações. Não, mas imobiliário eu posso ir lá e abro a porta e eu é que controlo aquilo, não é? Está ali. E numa ação é tudo muito abstrato. E tem muito a ver com isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Warren é muito melhor do que eu a gerir o Berkshire. Se me fosse dada a oportunidade... Eu por acaso tenho. Não, sério, eu acho que seria exatamente igual. Porque ele também não faz muito hoje em dia. Mas ele montou aquilo de maneira a não ter que gerir aquilo. Não, mas ele toma decisões importantes e agora tomou uma relevante de fazer a arbitragem na Activision. Eu não faço ideia se é uma boa ou não a arbitragem, tenho confiança que ele tenha tomado a decisão em consciência. Eu li, voltei a reler a carta dele. Ele tem uma carta para aí nos anos 80, 90, já não sei, em que ele fala muito de arbitragens. Eu sei que ele fez muitas quando era miúdo, etc. Mas eu não sabia que eles faziam muito nas seguradoras. Em vez de ter, porque lá está, eles como seguradoras investem pouco em fixed income. Não é? Eles ou estão investidos em ações ou não estão investidos em nada, praticamente. E então acontece que eles têm muito dinheiro parado. E uma das coisas que ele dizia era as seguradoras sempre fizeram arbitragem, em vez de ter dinheiro parado, faziam arbitragens, porque lhes dava 4, 5%, 3%, não interessa, mas era preferível. Então eles têm mesmo muita bagagem em termos de arbitragens. Exato. E se pensares bem, uma arbitragem acaba por ser uma apólice de seguro. Não é? Tens os prémios, tens aquele retorno muito baixinho em comparação do que podes perder, mas de vez em quando tens um cataclisma e perdes o principal todo. Yeah.
Bem, Portanto, se calhar não perderás tudo, mas cai, não é? sim, pronto, numa merger and acquisition que corre mal, perdes para aí 40%, mas perdes muito em relação ao retorno que esperas ter. Ou pelo menos será sempre um múltiplo disso. Atenção aí ao teu microfone, Gonçalo, que às vezes... Na gola. Okay. E pronto. E podemos passar para o teu tema, Maurício. Eu acho que é espetacular. Frisando aqui mais uma vez a parte com a naturalidade como o Charlie encara quedas de 50%. Eu gostava de ter esta grandeza de espírito, principalmente se tiver toda o meu capital a cair isso. Eu sentiria de certeza que não me sentiria tão calmo, ou pelo menos não diria assim de forma tão calma, mas gostava de ter, é uma ambição. Uma coisa é ter 50% do teu portfólio a cair, teres o teu portfólio todo a cair 50%, ou teres uma ação a cair 50%, ou duas ou três. É muito mais fácil ter só algumas. Isto acho que não é preciso frisar, mas ser o portfólio todo já é outra história, já é outra brincadeira, não é assim tão fácil. Bom, acho que os nossos temas hoje ligam-se assim de várias maneiras, e eu fui ver, entretanto, enquanto estávamos aqui a falar, fui ver o artigo que serviu de base à tua primeira conversa sobre quando reforçar em perda, e comenta 2 ou 3 tópicos, ou 2 ou 3 momentos situações em que não deves reforçar, e que era do Bront Capital, ou pelo menos estava no blog do Bront Capital, e o artigo do Gary Michuris fala de uma ou duas que também são comentadas lá, mas acrescenta, portanto, ainda bem, que não é só repetição. Portanto, o Gary começa por... o Gary casca muito nesta malta, curiosamente, ainda agora falámos nesta malta toda do growth que andava aqui a comprar à séria, growth tech, e que agora estão a vender e a fazer rotações, e falo do Bill Miller, por exemplo, mas antes do Bill Miller, já lá vamos, porque o artigo que tu trouxeste também fala do Bill Miller, parece que o Gary pegou nesse artigo e acrescentou algumas coisas, mas o Gary foi analista na Fidelity, que é onde trabalhou o grande... Como é que se chama? Peter Lynch? Isso, obrigado, o grande Peter Lynch, estava a ver a cara dele, mas não me estava a lembrar do nome. E o Gary fala de um analista, e aquilo pelos vistos tem muitos analistas e depois há alguns gestores de portfólio. Fala de um analista que chega a todos os gestores de portfólio, manda um e-mail a todos os gestores de portfólio com uma análise, uma ação, e diz que todos têm que ter aquela ação, é boa demais para não terem todos aquela ação, e vai saber, era boa demais porque realmente era mesmo boa demais, era uma fraude. E depois ele fala de quando reforçar em perda, e fala obviamente nas fraudes, depois comenta o Bill Miller que reforçou em perda na Amazon, na .com, o Diogo já trouxe esta história várias vezes aqui, e depois reforçou na grande crise financeira de 2008, 2009 nas financeiras, e lixou-se. E o que o Gary diz é, ele tinha tomates de aço, ou seja, já tinha provado que tinha tomates de aço na bolha.com com a Amazon, e depois lixou-se na bolha de 2008, 2009 a reforçar em queda nas financeiras. Portanto, pois a questão é quando é que nós devemos reforçar, e mesmo sendo óbvio, o Gary diz que devemos reforçar quando o downside está limitado. Mais uma vez o Gary é parecido com os credores, ele preocupa-se muito mais com proteger o downside do que com o potencial upside que está à frente dele, porque viu muita gente a lixar-se, por falta de um melhor termo, só a pensar no potencial de valorização de uma ação. Portanto, o que é que ele comenta, e esta aqui a primeira situação em que não devemos reforçar em perda, é quando uma empresa tem muita alavancagem financeira, muita dívida, e o Bront Capital também comenta exatamente isto, e tu falaste aqui da outra vez, Gonçalo, que o Warren era bom a reforçar em todas, menos nas financeiras. Nas financeiras ele não reforçava porque tem muita dívida, e podia reforçar eventualmente na Coca-Cola, mas não nas financeiras. Diz? Não, principalmente eu lembro-me
do exemplo que ele deu. Ele gostou, na altura da crise financeira europeia, gostou dos bancos irlandeses quando caíram 50%, mas depois já não gostou quando caíram 90%. É curioso. E realmente o que fazia sentido quando caiu 50%, depois quando estavam na iminente falência, claramente já não fazia sentido. Por acaso também já vou comentar aqui o terceiro ponto, toca nesse assunto. O segundo ponto que o Gary faz... Desculpa, há uma entrevista em que estão a falar ao Warren sobre os bancos europeus em 2013, 2014, para dizer que os bancos europeus estavam muito baratos e a resposta porque tinham caído muito. E a jornalista a dizer, os bancos europeus estão muito baratos, e o Warren diz, eles não estão necessariamente baratos. não é por cair muito que a coisa está muito barata. Mas notou-se claramente, ele depois explicou, notou-se claramente que ele não gostava da banca europeia e gostava muito mais da banca americana. E sabe porquê? Não, ele não explica. Ok, pera. Eu já me perdi um dia, mas o segundo ponto que eu queria fazer, ou que o Gary faz, é empresas que precisam que têm necessidade de financiamento. E muitas vezes é na pior altura que as empresas diluem e emitem ações, ou eventualmente que depois precisam de dívida, mas ele comentava mais em relação a ações, é nas piores alturas, muitas vezes, especialmente as empresas mais pequeninas, que ainda não geram dinheiro, que precisam de investimento e aí diluem a preços ridiculamente baratos, que é aquilo que nós não queremos ver as nossas empresas a emitir ações quando as avaliações estão bem lá em cima, portanto alavancagem financeira, empresas com necessidade de financiamento, não devemos investir ou reforçar em perda nestas. Depois ele comenta um terceiro ponto que é a reflexividade, e aqui fala nos bancos, fala do Bear Stearns em 2008, 2009, que é quanto mais baixo o preço da ação, mais baixo alimenta-se, com mais baixo o preço da ação fica, porque as pessoas assustam-se, no caso do Bear Stearns, as pessoas assustaram-se, começaram a tirar de lá o dinheiro, o que depois gera uma bola de neve, uma pescadinha de rabo na boca, tiram de lá o dinheiro, começam a pegar menos pelas ações, começam a tirar de lá mais o dinheiro e por aí fora. Eu vejo isto também acontece em sentido contrário, já falámos aqui, eu não sei de que empresas falámos, mas a Tesla, por exemplo, vou-vos dar o exemplo, que imita ações lá em cima e depois isto permite-lhe fazer coisas que não podia se não tivesse se não se tivesse financiado àqueles valores. Portanto, a reflexividade funciona para os dois lados, para o bom e para o mau, ou quando o preço da ação está cá em baixo e quando o preço da ação está lá em cima. Ele comenta aqui a dependência de um percurso e que em inglês... Diz. Nesse ponto, é gigantar, é um argumento antigo que o Diogo gosta muito, é que essa reflexividade não é tão relevante para empresas net cash. Não é? Porque os fornecedores podem se assustar, os clientes podem se assustar, tens net cash, não estás tão dependente de fatores externos, em princípio. Boa. E tens sempre a opcionalidade de emitires dívida, não é? E entregares aquele dinheiro todo, como uma empresa com dívida já não pode. Ou seja, tens esse extra, porque o atual acionista, isso só acontece uma vez, acontecer, não é? O atual acionista tem esse boost extra, que pode nunca acontecer, mas pode acontecer, não é? Lá está, há uma camada extra de valor. E dá jeito quando as coisas correm mal, é exatamente aí que dá jeito. Dependência de um percurso, em inglês path dependency, acho que soa melhor do que dependência de percurso, e o que ele faz é, esta recessão, ele admite que podemos estar à beira de uma recessão, é leve ou vai ser profunda e prolongada, e se a empresa que estamos a falar fica bem no primeiro cenário, ou lhe corre bem a vida no primeiro cenário, mas lhe corre mal a vida se realmente estivermos no segundo cenário, esta empresa é dependente do percurso, ok? Portanto, se ela é dependente do percurso, e como nós não sabemos o percurso, o que está por aí à frente, reforçar pode ser um desastre, porque se o que vem por aí à frente, e isto aqui é difícil de afinar, porque o que vem para a frente primeiro é sempre incerto e depois pode ser mau para muitas empresas que nós achamos que são sólidas. Por exemplo, para a Coca-Cola, de repente pode acontecer aí alguma coisa que realmente é muito má, mas vamos jogar com as probabilidades. Aquilo que ele quer dizer é
não reforcem em empresas que, se a coisa correr muito mal, a coisa em termos macro ou em termos de recessão, se for muito profunda e muito prolongada, se essa empresa se ressentir, não é uma boa empresa para reinvestirmos. Depois vira a página para o management e ele tem aqui 2 tópicos de management, mas é basicamente um só, e nós já falámos sobre isso aqui, quando falámos da SMAP, Manuel, que é... desculpa. Diz. Desculpa interromper, ainda no ponto anterior, se for possível, Isso. estava-me a lembrar do John Templeton, que não sei se é o John Templeton, mas é um Templeton, aquele que foi entrevistado também para o Richer, Wiser, Happier. Acho que sim, que é o John velhote que Templeton já morava morreu nas há muitos ilhas. anos. Pá. Não, mas o gajo do Richard Weiser Happier conheceu e fez-lhe várias entrevistas ao longo da vida. Era o tipo que vivia nas Bahamas, não era? Muito Exatamente, religioso. esse tipo. E esse tipo faz exatamente o argumento oposto em alguns dos seus investimentos, dos melhores investimentos. A filha dele está na Fairfax com o prémio Mozza. Ela tem um fundo, mas ela está no board e ajuda nos investimentos. Não é filha, eu não sei se é filha, se é sobrinha. Acho que é sobrinha, na verdade. Mas qual é o ponto que ele faz? O ponto que ele faz foi, ele numa das crises, ele disse, instruiu ao seu broker para comprar, imagina, houve não sei exatamente o que é que foi, mas imaginamos o cenário em que o petróleo tinha caído muito e ele diz ao broker para comprar todas as empresas energéticas. Que abaixo de 10 cêntimos, ou o que é que era? Sim, exato. E o broker liga de volta, ok, já selecionámos as empresas, mas excluímos aqui aquelas que têm muita dívida, excluímos as penny stocks, e excluímos não sei o quê. E eles, não, eu quero todas, especialmente essas, especialmente aquelas que parecem terríveis. E é exatamente ir por ser contrarian, exatamente para o oposto do que o senso comum diria. Não é? Voltamos à conversa de há bocado. Há muitas maneiras de esfolar um gato. É um gato ou é uma galinha? Uma lebre. É uma lebre? Sim, acho que há muitas maneiras de esfolar uma lebre, não é? Acho que não sei, bem. Essa é uma boa. As coisas estavam tão más que ele não sabia quem é que ia ganhar mais e eventualmente às vezes são aquelas que parecem pior que vão ganhar mais que ele. Não tem uma opinião de uma específica e escolhe várias, sim. Obviamente diferente do Gary. E um ponto interessante de notar na diferença é que o Gary tem um portfólio bastante concentrado. O Templeton não se importava de fazer, ou até gostava de fazer estas abordagens mais basket, mais comprar tudo de um setor e lá está. O Warren também faz muito isso. Ele diz que concentra, mas ele também faz muito isso às vezes. É quando tu tens uma ideia do setor, mas não sabes qual delas é que vai ganhar. Foram os jornais, a publicidade, as agências de publicidade. As companhias aéreas, correu mal, mas ele também fez isso com as companhias aéreas. Eu acho que faz todo sentido. É uma abordagem que faz todo sentido. Aliás, até pode fazer sentido o contrário. Que é, imagina, uma das boas maneiras, ou uma das maneiras de, acho eu, e se calhar até é mais fácil de ter os melhores resultados que o SP500, em vez de comprar as 3 ou 4, compras o índice e depois shortas 3 ou 4. Olhas para as piores do índice, aquelas que tu achas, pá, isto não vai ter sucesso nenhum, e shortas essas. E mantens o índice. É que faz o Cannes, não é? Exatamente. Eu acho que é mais fácil, é possível que seja mais fácil ter os retornos assim superiores do que o contrário. O problema de shortar já todos sabemos, eventualmente. Sim. Não é? O ano passado acho que deu para perceber que há um risco nisto, não é? Porque a Wall Street Bets pode levar à falência. Não, mas lá está, imagina, aqui seria mais fácil do que o que parece, porque o grosso do teu dinheiro na verdade está no SP500. Ou seja, os teus shorts são pequenos, é só uma otimização. Portanto, tu consegues aguentar que os shorts vão na direção oposta durante muito tempo. Talvez não 100 vezes. Pois, exato. Há uma base nisso que pode ser considerada, falta-me a palavra, mas perniciosa, não sei se é esta palavra que eu quero usar, que é,
eu posso argumentar que esse ponto de vista é duas coisas. O primeiro é, isso é alguém que está preocupado com performance relativa em relação ao índice e não absoluta. Por outro lado, também se pode ver como é difícil que um gestor ativo ganhe ao índice, portanto o índice é a melhor aposta, ou a melhor estratégia de investimento. E depois vamos só tentar dar uns tweaks para ainda ser melhor. Portanto, Mas é interessante dizer isso, e tu às vezes comentas várias vezes isso, a história de não olhar para o benchmark. Eu se calhar neste momento não é o benchmark que me interessaria mais, não é? Porque eu ainda não sou totalmente independente e não tenho o dinheiro todo que quero, não é? Para poder fazer o que me apetece. Mas se eu fosse realmente independente e já tivesse o dinheiro todo que eu precisasse para o resto da vida, eu iria se calhar ligar muito mais ao benchmark, não é? Porque eu faço isto mesmo porque sou competitivo e porque gosto do jogo e porque, e portanto a comparação interessa-me, não é? Não é para fazer mais dinheiro, porque eu não preciso mais dinheiro. sim, lá está. Mais uma vez, há mil maneiras de esfolar na lebre. Mas já falámos sobre isso também. Eu dei aquele exemplo daquele tipo que só queria andar de barco e conhecer a Europa e afins. E ele só queria ter dinheiro para fazer isso. Portanto, ele não queria saber do que é que o benchmark fazia ou que deixava de fazer, só queria saber que tinha um retorno mínimo aceitável para manter o estilo de vida. E tu achares que ligas mais ao benchmark porque és financeiramente independente é um bocadinho estranho. Mas não é. É porque lá está, é porque eu sou competitivo e gosto disto, não é? Mas não devia fazer diferença, não devia fazer diferença se seres ou não. Essa competitividade mantém-se, seres ou não. O Ronaldo não joga pelo dinheiro, não é? Ele joga porque quer bater mais um recorde ou quer ganhar mais uma taça, não é? Ele podia dizer, ele já tem todo o dinheiro que quer, podia estar só lá a brincar. Está bem, mas ele quer mesmo ganhar. Mas isso não muda com mais ou menos dinheiro. E no teu exemplo muda com mais ou menos dinheiro. Tu escolhias ou não bater o benchmark. Sim. Não, eu comparo-me. Mas é mais relevante... Porque imagina, neste momento, eu prefiro... Quer dizer, eu sempre preferiria isto, mas imagina, exatamente, eu neste momento prefiro fazer pior que o mercado. Se eu soubesse que isto... E aprender com isso. Não. Imagina que nos próximos 10 anos o mercado fazia 30% ao ano. Isso não vai acontecer, e eu fazia 20%. Eu se calhar eu não tinha batido o mercado, não é? Mas conseguia a minha independência mais depressa do que o mercado fazer 0%, não é? E eu fazer 1%. Eu bati o mercado, é verdade, mas se calhar daqui a 5 anos eu não estou independente. Mas isso só reforça aquele ponto que eu estava a dizer, que e lá está, depende de cada um, mas estar preocupado com reforços relativos talvez não seja a melhor estratégia, porque isso não quer dizer que tenhas bons retornos, é a mesma coisa que tu dizias há bocado. O facto das ações terem caído, falavas dos bancos europeus, não quer dizer que eles sejam bons, atrativos, não é? Sim, o facto de fazeres melhor que o mercado não quer dizer que... Mas a diferença é que eu não vou controlar, se estou numa época em que, aliás, até acho que nem vou estar, mas que estou numa época em que os mercados fazem muito, a próxima década vai ser uma grande década, ou se a próxima década vai ser horrível. Isso eu não controlo isso. Eu, se pudesse escolher, eu poderia escolher isso, mas isso eu não controlo, não é? Logo à partida. Portanto, a única coisa que eu controlo, entre aspas, é tentar, lá estar, bater a média. Mas o ponto aqui é que tu achas que isso muda, ainda ligas mais ao benchmark depois da independência financeira. Esse é o ponto que é estranho, que é diferente. Porque aí já só tem esse objetivo. Ok. Já percebi o teu ponto. É porque aí já não tens o teu trabalho normal, portanto, se dedicas 100% do teu tempo, é muito importante que sejas melhor do que os outros. Ok. Onde é que eu ia? Íamos na dependência do percurso e tu depois falaste de Gonçalo do Templeton. Bom, e depois o Gary faz 2 pontos sobre os gestores e já falámos aqui sobre a SMAPA, e ele diz que
não é bom reforçar a empresas que os gestores têm muita participação na empresa e que são sem escrúpulos ou que não são assim tão íntegros quanto isso, porque eventualmente podem-te comer a empresa toda, fazer uma oferta a 20% acima do valor mais baixo e tu estás a perder dinheiro porque o management não é o melhor do mundo. Eu não usaria expressões essas expressões para descrever a gestão da Smapa. Espera aí, então deixa-me fazer o disclaimer. Eu não queria dizer que os gestores da Smapa não têm escrúpulos. Eu estava a falar do Gary também, falei da Smapa, mas entende-se. Mas usaria o termo oportunístico. Claramente, quando fizeram a OPA, foram oportunistas em relação ao preço que iam pagar. Agora, não iria tão longe a dizer que isto revela falta de escrúpulos ou não, é só revela algum oportunismo e terem claramente um acionista que estão a tentar extrair valor e não veem os minoritários Os outros como parceiros. não me respeitam, pá. Bom, Gonçalo a ser político. Eu ia dizer que ainda estamos num nível, numa escala que nos permite ser politicamente incorreto, e eu espero poder ser politicamente incorreto durante muito tempo. O Gonçalo é um CFA, meu. Tem que manter a integridade e a ética. O que me leva a um ponto, antes de terminar os pontos do Gary, falta um, que o Nuno Rodrigues no outro dia me comentou disso. Ele mandou uma mensagem e disse: vês, ninguém comenta no Ações e Companhia por causa do bear market, porque os retornos estão todos a ir abaixo por causa do crash. E eu ao início pensei, estás para aí a dizer coisas, mas depois pensei, se calhar isto não é mentira nenhuma. Se calhar as pessoas comentam menos ou estão menos interessadas. O número de views não reduziu drasticamente, mantém-se ali na média, mas se calhar as pessoas comentam menos porque estão menos interessadas na bolsa, porque viram os seus lucros a ir ao galheiro. São os passageiros, não é? Temporários. Mas nós gostamos de todos, Diogo, nós gostamos de todos. Nem estou a falar dos visualizadores, esse aí, claro que sim. Os nossos espectadores, claro que sim. Estou a falar do pessoal que passa nos mercados, não é? Quando as coisas estão boas e depois quando as coisas estão mal, vão-se embora. Há muita gente assim. Se calhar estamos a sofrer disso também. E depois queixam-se, dizem que é um casino porque vendem quando está baixo e compram quando está lá em cima e pronto, e não veem valor nisto. Mas é curioso do ponto de vista, se ganharem é skill, não é? Se perderem é porque isto é um jogo de casino e... Está feito para os grandes. Mas é interessante que do ponto de vista de investidores, não é? Quanto menos houverem, melhor, meu. Tu queres é que eles vão todos embora e que os preços caiam por aí abaixo, não é? É da maneira que consegues começar a comprar tudo muito baratinho. Agora se caísse tudo 90%, não é? Todo o capital extra que tu metesses, meu, era posto a um pé de um. Isso aqui era espetacular. Mas por outro lado, não saberiam. Uma coisa é imaginar preços de ações 90% abaixo do que estão no ambiente atual. Claro. Mas se caírem 90%, eu garanto que o ambiente não vai ser o mesmo que vivemos agora. Sim. Nem que seja porque a economia é reflexiva do mercado, não é? E no outro dia estava a falar disso. Basta só o facto das pessoas se sentirem mais pobres, começam a gastar menos, não é? E isso provoca menos faturação. Isso ajudava a ter também menos inflação. Tadã! Por isso é que a macro é difícil. Eu tenho um amigo meu que nos vê e que está sempre a dizer: devias falar mais de macro, olha aqueles gajos, depois eles vêem uns canais brasileiros que até são interessantes. Podes dizer assim, não é? Pá, este mês deixou de haver inflação, então ninguém nos comprou produto nenhum, não há inflação, nós vendemos zero, não é? Se vender zero não tens inflação. Bom, último ponto: procura instável do Gary Michuris, quando não devemos reforçar em perda, quando o produto ou o serviço que a empresa vende tem uma procura instável, e aqui é mais ou menos o mesmo que a obsolência ou obsolescência. Eu acho que é a obsolência que vinha no teu artigo, Gonçalo. Obsolescência é perda de utilidade. É isso que eu quero dizer. Okay, mas eu não tenho certeza se é obsolescência ou obsolência que se diz.
Bom, de Está qualquer forma, obsoleto, está obsoleto. isso, exatamente. Nós falámos, tu falaste às vezes da Kodak e mais algum, e o Gary comenta as pedras de pet rocks, as rochas de brincar, que basicamente são os NFTs. Ele estava a dizer, a empresa pode ter o melhor balanço do mundo, mas está a vender pet rocks, que hoje toda a gente quer, mas amanhã ninguém quer. Não adianta estares a reforçar porque não, a empresa não vai ao galheiro e it will go under, que é o que ele diz, que é a expressão, a gíria financeira inglesa, que é vai entrar em falência mais dia menos dia. Portanto, quer isto dizer que se nós encontrarmos uma empresa que não cumpre estes pressupostos todos, alavancagem financeira, necessidade de financiamento, reflexividade, dependência de um produto, management, não é sem escrúpulos, mas é, como é que tu disseste? Oportunista. Sim. Management oportunista e procura instável, quer dizer que podemos meter 100% do nosso portfólio lá? Claro que não, obviamente que não. Lembrem-se da fraude e do analista da Fidelity, nós nunca sabemos, pode haver alguma coisa que nós não estamos a ver, portanto, atenção. E um ponto que já aqui comentámos várias vezes, já gerou discussão, especialmente entre mim e o Diogo, que é interessante as nossas discussões, que é decidir à partida a percentagem a custo que queremos pôr em cada participação, em cada ação das nossas empresas. O Gary é um defensor disto, especialmente quando que nos protege quando as coisas estão a ir abaixo, quando os mercados estão a ir abaixo e as nossas emoções podem eventualmente tomar conta de nós. É isto. O outro artigo ainda tinha uma outra que eu achei piada, que achei interessante de implementar, era que antes de cada average down esperasses 6 meses. 6 meses. E que 6 meses seriam em princípio o tempo suficiente para perceberes se pelo menos a tua decisão de average down tinha sido boa ou não e para teres mais informação sobre o estado real da empresa ao longo do tempo. O Guy Sphere, O quê? foi ele que disse isso, não foi? Não, foi um artigo aqui do Brand Capital. Yeah. Okay. Sobre o, como é que chamava? Não, ele comentou o Paul to the John. Mas o que é que diz o coisa? O Guy Sphere é que tem essa filosofia. Aliás, ele até diz que agora sempre que compra uma posição, ele quer esperar no mínimo 2 anos até fazer alguma coisa, mesmo que ela corra mal. Ele diz que o ideal é esperar pelo menos 2 anos, deixar as coisas passarem e depois logo pensa sobre isso. Okay. Porque não era este artigo, Gonçalo, mas era outro que, não sei se fui eu que trouxe, ou se foste tu que trouxeste, que ele dizia que tinha alguém de controle de risco no fundo que não deixava investir mais, acho que fui eu que trouxe esse, por acaso é interessante ir buscar isso para fazer o cruzamento de todos estes, que era, ele não podia investir mais do que 9%, mas começava com 3% e depois eventualmente ao fim de X meses o gestor de risco deixava subir mais um ponto percentual ou 2 ou 3 e a coisa ia crescendo assim, também tinha milestones para ir comprando mais e acrescentando à sua percentagem. Era interessante olhar para isto. Bom, malta... É exatamente isso, a gestão de risco, isto é gestão de risco, não é? O average down, não é? Aquilo que pode fazer implodir é fazer vários average down e uma posição que tinhas pensado perder 5% no máximo, de repente já investiste a preço de custo 50% da carteira e ela ainda só vale 5%. A questão aí é o preço de custo é o quê? É do dia em que começaste a investir nela, mas depois tinhas 1 milhão e depois de repente tens 2 milhões e querias 5%. Estás a ver? Quando é que é o preço de custo? É um bom problema. É um bom problema para se ter. O problema é quando tinhas 1 milhão e agora só tens meio milhão. Pronto, mas o preço de custo é do 1 milhão inicial, é do meio milhão a seguir? Eu posso dizer o que eu costumo fazer, ou como é que eu costumo pensar. O preço de custo é o capital todo que lá coloquei a dividir pelo capital que tenho agora. Ou seja, espera aí, tu meteste 5% hoje e tinhas 1 milhão e de repente tens meio milhão. Tu meteste lá 10%. É Sim, isso que dizes? O preço de custo em percentagem do capital que tenho agora realmente passou para 10%. Yeah. Ok, então isso quer dizer que se o teu limite era 8%, estás a vender 2%, é isso? Não, em teoria. Não, estamos a falar para decidir reforços. Mas o mesmo acontece ao contrário, não?
É para gerir risco, o controle de portfólio é para gerir risco. Mas o risco que tu queres minimizar é o risco de uma posição implodir o portfólio. E é mais importante as recompras do que as vendas para isso acontecer. É um bom ponto esse. As vendas eu preocupo-me muito pouco. Com recompras e com a decisão de fazer average down, eu preocupo-me bastante. É um bom ponto. Mas tu para comprares mais tens que vender qualquer coisa, estás totalmente investido. Não, o Gonçalo não dá. eu O Gonçalo não não. dá. Muito bem. Agora está. Ah, não, mas pronto, mas vendeste a Altri. Sim. O que é que tu estavas a dizer no intervalo, Diogo? O Buffett. Buffett e HP. Sim, disse que comprou mais pá, aí 20% do que tinha. Comprou mais 2% da HP. Saiu hoje um feeling da HP a dizer. Ele tinha 100 milhões de ações e agora tem 120 milhões de ações da HP. Eu estava a dizer, estava a chatear um bocadinho, porque eu estou curiosamente, comecei hoje a olhar para a HP, tenho aqui aberto, a HP e outra que ela fez uma aquisição agora há pouco tempo, ou está para fazer, que faz periféricos, olha, faz esses fones que vocês têm, faz, sei lá, ratos e coisas assim, e pareceu-me um bocadinho uma aquisição do século passado, de muitas coisas de hardware, assim, sem grande interesse, tipo Logitech, mas foi só uma olhada muito rápida. Mas isto para dizer que parece que esse investimento é similar, por exemplo, ao da Davita e de outras empresas, que é um algoritmo simples e que parece funcionar muito bem. São empresas maduras, que geram muito cash e que estão a múltiplos baixos, e a empresa o que faz é recomprar ações, e isto traz muito mais do que o crescimento da empresa, o crescimento das vendas ou dos lucros, traz muito mais crescimento por ação por causa da recompra de ações. E eu começo a gostar deste tipo de algoritmo, que é uma coisa relativamente previsível. Obviamente que num único negócio pode correr mal, porque, sei lá, é por causa do risco de obsolescência dos produtos da HP existe, mas se investirmos em 10 coisas assim, e se conseguirmos, obviamente, encontrar 10 coisas assim, é possível ou é provável, diria eu, que por serem tão previsíveis e tão estáveis, é provável que nos corra bem. Eu, por exemplo, em relação aos computadores, isto depois já são os nuances da empresa. O risco, eu não acho que seja assim tanto risco de obsolescência, a não ser que tu acredites que os computadores deixam de ter peso no futuro. Eu estava a pensar mais na concorrência, mais do que se calhar da obsolescência. Porque imagina, os computadores deles, na verdade, eles são mais empresas de montagem de computadores do que propriamente desenvolvimento, não é? Porque os computadores, as peças não são feitas por ele, não é? A placa gráfica não é feita por ele, a memória RAM e não sei o que, é tudo feita pelas empresas de semicondutores, pelas outras, são mais empresas de assemblagem. E marketing, portanto, então, é isso? Exato. E portanto, o branding é que conta muito. E na prática elas todas, pá, HP é americana, como a Dell, etc. Mas as fábricas já estão na China, não é? E em termos de tecnologias, todas elas usam as tecnologias novas que saem. Portanto, acho que é muito mais branding do que outra coisa hoje em dia. Ok. Mas pronto, pá, também não conheço a indústria profundamente, mas é um bocado assim. Até há muita gente que faz computador, os portáteis não dá, não é? Mas que faz as torres à mão, não é? Compra as peças todas separadas e monta um bocado. Portanto, isto é só uma empresa que já pode fazer um design bonito e monta tudo por ti e entrega-te isto. Basicamente é uma marca que se está a comprar aqui. Obviamente é um negócio que está por trás, mas o diferenciador é uma marca, porque qualquer outra marca pode fazer o mesmo computador. Sim. É marca e aos tinteiros. A parte das impressoras já não sei como é que é. Eu só deitei o olho e vi que vendem muito mais, as vendas dos computadores são muito mais altas do que das impressoras, mas depois o lucro operacional das impressoras igualou ou iguala, às vezes até sobe um bocadinho o dos computadores. Das impressoras não, desculpa, dos tinteiros. Diz Printing Solution, portanto se calhar também lá tem as impressoras, não tenho a certeza. E software se calhar também? Não vi, mas talvez. É isto, pessoal. Pronto, fechamos a loja. Mais uma semaninha. Até para a semana, malta. Até para a semana, meus caros. Até para a semana.